Lembrei por que Eclipse é o filme que eu menos gosto da saga. Porque nesse aqui a Bella se supera na ridiculice. Bom dia. Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e sejam bem-vindos a mais um vlog de leituras aqui do Livraneos. E no vlog de hoje vocês vão acompanhar a minha experiência de leitura com Eclipse, da Stephenie Meyer, e também A Breve Segunda Vida de Brit Tanner, também da Stephenie Meyer, seguindo então as leituras e vlogs da leitura coletiva Devaneios em Forks. Então vamos lá, estamos na leitura de Eclipse. Na realidade, hoje é dia 5 de novembro e já era pra gente estar lendo Amanhecer, inclusive daqui a pouco eu vou lançar o cronograma pro pessoal do grupo, esqueci de fazer isso. E hoje é a discussão de Eclipse e A Breve Segunda Vida de Brit Tanner, só que apesar de eu ter disposto de muito tempo e, na minha opinião, ter parado muito tempo pra ler no mês de outubro, eu não li quase nada no mês de outubro. Eu li 4 livros e obviamente isso é bastante coisa, mas tiveram duas leituras que já estavam iniciadas em setembro, enfim. Quando eu olho pra trás eu penso, o que eu fiz no mês de outubro? Porque o mês voou e eu não dei conta de ler tudo que eu precisava. Comecei oficialmente a leitura de Eclipse, então, ontem, dia 4 de novembro. E hoje eu tô um pouquinho mais pra frente do que tá marcado aqui, porque eu fiquei escutando pela Alexa. Calma aí um segundo. Eu estou aqui já na página 159, que é o capítulo 10 de Eclipse. E, como eu falei no começo desse vlog, a Bella, putz, me irrita muito. Mas vamos lá. Uma coisa que eu acho muito interessante destacar pra vocês é que eu já tava com uma impressão de que esse poderia ser meu livro favorito da saga. Agora eu estou desconfiando de que não vai acontecer, e que o páreo vai ficar, acho que entre Lua Nova e talvez Amanhecer. Tô desconsiderando o Sol da Meia-Noite, mas obviamente também pode ser, né? Enfim. E o que acontece? Eclipse é um caso um pouco peculiar. Esse é o filme que eu menos assisti da saga, porque é o filme que eu menos gosto na saga, como eu já antecipei pra vocês. E eu não gosto muito por alguns motivos. O primeiro deles é o que eu já falei, que a Bella fica um grande porre. E assim, diferente do que muita gente critica a Bella em Lua Nova eu fui muito capaz de entender as motivações dela em torno de tudo que rolou com relação ao Jacob. Inclusive, no vlog eu falei bastante sobre isso e defendi, etc, enfim. Passei o famoso pano. Mas, diferente disso, em Eclipse eu já acho que ela faz as coisas realmente de maneira extremamente egoísta. Ela fica ali jogando, parecendo uma criança, querendo, assim, uma criancinha mimada, querendo se provar o tempo todo. O Edward, ele deixa muito claro as motivações dele pra algumas atitudes, que muita gente pode até considerar tóxica, mas eu acho que a gente tem... Eu até considerei em um momento, já vou falar certinho, mas que... Parando pra pensar em todo o contexto de tudo que tá acontecendo, eu acho que não é nada mais do que natural. Ao passo que o Jacob, até no final de Lua Nova, tem atitudes escrotas com a Bella por puro egoísmo. E fala coisas pra ela e trata ela de formas XYZ, simplesmente por egoísmo, que nem uma criança mimada. E aí ela fica, tipo, jogando entre os dois. E eu lembrei que nesse filme, inclusive, tem tudo isso. No filme tem, no livro eu não lembro, eu realmente não... Eu tenho um apagão dessa história na minha cabeça, tanto que quando eu comecei o livro eu só lembrava que tinha toda a tour da batalha com os vampiros recém-criados, mas eu não me lembrava de nada que acontecia antes desse momento específico, né, do treinamento, etc e tal. Antes disso eu não lembrava de mais nada. Então eu só lembrava dessa questão que eles iam pra montanha e tudo mais. E aí, inclusive, no filme tem a cena em que a Bella... O Jacob dorme agarradinho com a Bella e o Edward ali corno manso, sabe? Ai, pregui. Mas enfim, além disso, a Bella mesma tem essas atitudes que estão me estressando muito. Tipo, imprudência total e desrespeito até com a pessoa que ela tá, o Edward, né, no caso. E até mesmo com o Jacob, mas o Jacob...
caguei, não é mesmo? Mas vamos lá, pra quem não sabe, aqui nesse livro, então, a gente começa basicamente com... Nossa, é muito estranho, porque eu não gosto muito desse filme, do filme, né, porque eu só lembro bem do filme, porque eu acho meio jogado, tá? Eu acho que é tipo um parênteses em tudo que tá acontecendo na trama, mas enfim. No final de Lua Nova, o Edward pede a Bella em casamento, como condição para transformá-la em vampira ali pela formatura dela. Aqui estamos em torno de 3 semanas da formatura, a Bella tá de castigo pra sempre no começo do livro, por conta dos acontecimentos de Lua Nova. E ao mesmo tempo ela tá... É engraçado, né? Porque ela tá disposta a se transformar em vampira e viver pra sempre do lado do Edward. Mas falar em casamento, ela se cagalha inteira. E tem a questão também do envelhecimento, que é um puta negócio pra ela, sabe? Antes, só pelos filmes, eu achava que eu tinha muito claro na minha cabeça que era simplesmente por causa disso, de ela querer ser vampira. Mas aparentemente deve ter mais do que isso, até psicologicamente falando, por trás. Porque tem um momento que o Jacob conta pra ela que, como lobo, ele acaba não envelhecendo por vários anos. Enfim, o envelhecimento dele é muito... reduzido, basicamente, porque quando ele passa pela transformação, pela primeira transformação, né, enfim, pela transição ali pra lobisomem, efetivamente, né, com a nativa, esse gene, não sei se é bem esse o termo, mas enfim, ele já passa por um envelhecimento físico muito rápido, né, então, tanto que isso é visto nos filmes, né, bem perceptível, inclusive achei... Quando eu paro pra pensar, assim, ficou muito boa a atuação do Taylor Lautner, até mesmo a caracterização dele pro personagem, quando você pensa no salto que dá, que o Jacob dá nesse momento da transformação e tudo mais, e que isso realmente acontece e tal, e aí por conta disso, tipo, ele envelhece, sei lá, 9 anos, fisicamente falando, nesse período da transformação, então ele passa ali, ele tinha 16, 17 anos, e ele passa a ter fisicamente falando, 25, mais ou menos, ele fala isso, inclusive. Então, e aí a Bella tem nossa, sério, ela tem um surto, ela faz um escândalo e ele fica tipo... Gata, vamos lá, calma, respira fundo, vem cá comigo. E eu achei muito bizarro, não tava esperando que isso acontecesse. Mas tudo bem. Aí, obviamente, o Jacob, ele tá pistola no começo da história, porque o Edward voltou, a Bella voltou com o Edward, blá 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 blá. E aí toda aquela coisa de, ai não, mas ele é um vampiro. E ela tipo, tá, mas você é um lobo, e daí? E ele tipo, não, mas lobos, vampiros, tipo. Enfim, chato, né, uma parte chata. No livro não é chata, não é arrastada, mas tipo, quando você para pra refletir que você tá passando por isso, é chato pra caceta. Mas, enfim. E aí a gente tá naquela parte já em que os Cullen, né, perceberam que alguém, um vampiro, passou pelo quarto da Bella e começam ali a se unir com os lobos pra poder ir atrás, pra poder marcar a guarda na frente da casa da Bella, etc, etc, etc. Uma parte que eu gostei muito de ver aqui no livro é a parte em que a Rosalie vai contar pra Bella sobre como ela foi transformada e explica sobre esse rancor que ela sente da Bella. E eu acho que no filme isso não foi trabalhado, uma das questões que ela fala. Essa parte dela conversar e tal, e até falar, mas ela falou 2 questões pra ela sentir ranço da Bella. A primeira, que era o que fazia ela sentir mais ranço no começo, era sobre a questão de que o Edward sentia atração pela Bella. Eu achei isso muito bizarro, eu achei que esvaziou totalmente a personagem. Ela colocou ela numa posição que ela reconhece isso e que, obviamente, ela evoluiu muito, mas numa posição de ser uma pessoa extremamente fútil e vazia, que só se importa com a aparência. Ela, em determinado ponto, até chega a comentar que ela se sente mal pela sua aparência e que ela queria ser uma pessoa não feia, mas normal, não com uma aparência, uau, nossa, extraordinária. Porque isso poderia fazer com que ela tivesse atraído um marido que a amasse e quisesse formar uma família com ela, ao invés de um cara que foi o responsável por o que aconteceu com ela, fez o que fez com ela, e queria exibir ela simplesmente como um prêmio. Eu achei isso muito pesado de ler, eu não sei direito o que pensar, porque é aquilo, né, ai, vou cancelar a Stephenie Meyer. Mas tipo assim,
Eu não sei explicar, é aquela coisa de você ficar pensando, poxa, a gente tá vendo a vítima se sentindo culpada por ser bonita, tipo, se eu não fosse bonita, sabe? E ela me lembrou, inclusive, eu esqueci o nome agora dela, que é a irmã do Klaus, de The Vampire Diaries, que ela tem esse sentimento de que ela queria ser humana, porque ela queria muito ser uma garota humana normal, primeiramente, mas também porque ela quer se apaixonar, ela quer casar, ela quer ter filhos, ela quer envelhecer do lado de uma pessoa. E a Rosalie tem esse mesmo sentimento. Então ela fala inclusive sobre o Emmett, que eles estão ali, tipo, se amam muito e tal. E, nossa, é a peça do quebra-cabeça dela que faltava. Mas que apesar de tudo, ela nunca vai poder ter com ele o que ela sonha de verdade em ter na vida. Rolou aqui também a explicação sobre o imprinting, né? O Jacob explicando pra ela o que significa. E eu continuo cismada, tá na minha cabeça que tem alguma relação já do fato dele ter um imprinting posteriormente com a Renesmee. Pra mim é muito claro isso. Pra mim tá muito claro que tem alguma relação. Só que biologicamente falando sobre biologia, como é que funciona a procriação, não teria como, mas ok, né? Também não teria como um vampiro procriar com um ser humano. Não teria como lobos, existe lobisomem. Ai, ok, vou parar de questionar. Então, ok, minha teoria fez-se possível. O fato do Jacob ser tão obcecado, insuportável com a Bella é por conta da Renesmee. Desde já, ok? Decidido, então. Então, assim, eu não acho que esse vai ser o livro que eu mais vou gostar no final das contas, mas eu tô com uma sensação boa, tá sendo uma experiência bem legal, principalmente por ser um livro que agora, efetivamente, eu estou realmente descobrindo a história, justamente por ser um filme que eu não vejo há muito tempo e do que eu menos gosto, então, tipo assim, eu tenho menos lembranças. Então não é como os outros livros que eu basicamente estava comparando o livro e o filme e revendo as cenas do filme nas páginas do livro. Não, dessa vez eu estou realmente imersa na história. Obviamente, quando começam a acontecer certas coisas, eu vou lá e me lembro, mas nada comparável aos 2 primeiros volumes. Então eu tô bem curtindo essa experiência. Como eu falei, então, eu estou na página 159, tem 400 e um pouquinho. Ainda tem bastante coisa pela frente. Agora são umas 2 horas da tarde, 3 horas vai ter live e a gente vai ler até às 6. Depois disso, a gente vai ver o filme e mais tarde vai ter a discussão. Ou seja, eu tenho até a hora do filme pra terminar essa leitura, porque senão meio que vai cagar toda a minha experiência. Não necessariamente porque eu já vi o filme, a reta final do filme, inclusive, eu já sei o que acontece. Mas vamos ver. O importante, no caso, é que eu tenha terminado até as 9 horas, que é o horário da discussão. Aliás, eu ainda tenho que ler A Breve Segunda Vida de Britanner, então eu tenho que terminar Eclipse até as 8 horas, até as 6 horas, que é a hora do filme. E aí, quando terminar o filme, eu leio A Breve Segunda Vida de Britanner correndo, que é bem rápido, antes da discussão começar. Não procrastinem, crianças. Ok que eu não procrastinei, ok? Eu realmente me embolei com tudo. Mas enfim, agora eu vou editar vídeo e é isso. E aí daqui a pouco vai ter live. Depois eu venho compartilhar melhor o que eu tô achando sobre tudo. Mas de modo geral é isso. Tô curtindo a experiência por ser diferente, né, do que as outras foram pra mim. Mas tô pistola com a questão da Bella, como ela tá agindo. E pra mim o Edward não é tóxico. É sobre isso. Vou ser cancelada. Now we're giving it a try. I like the way you describe it to people who won't go quiet. Agora estamos entrando na história do Jasper, que é outro personagem que eu gosto muito, meio que de graça. A Alice eu gosto com motivo, né? Mas ele é meio que de graça mesmo, que eu acho gente boa, sei lá. A Bella continua um saco. O Edward continua perfeito e o Jacob continua invasivo. E a Bella dando corda e aí fica uma bosta, mas tudo bem. Como que nesse mundo alguém é Team Jacob? Passando por esse livro, como a pessoa consegue? Assim, vamos lá. Tô tentando não ser repetitiva, mas as únicas sensações que eu tô tendo com esse livro são com relação a Bella ser extremamente ridícula e extremamente insegura, assim, ela elevou os níveis de insegurança a um patamar que, putz, juro, tá sendo chato de lidar. E
Eu reparei agora que essas partes estão parecendo muito, tipo, Lua Nova. Tipo, parece que eu tô lendo Lua Nova de novo, só que de novo em outro livro, e tá sendo chato. E a mesma ladainha dela com o Jacob, ai meu Deus, é muito errado eu fazer isso, caiu no chão o negócio. É muito errado fazer isso com o Jacob, mas eu não, eu preciso dele, eu amo, ele é meu grande amigo. E eu tipo, que garota, meu Deus do céu. E o Edward, ó, vida de gado, com as gaias lá bombando. Peraí, tô revoltada, peraí. E aí ele falando que não, porque eu vou lutar por você e não sei o que os humilhados serão exaltados, sei lá, o escambau. E ela não chega para lá nesse cara. Ela é ridícula, ela tá sendo ridícula. E aí, tipo, todo mundo se mobilizando pra salvar ela, sabe? Que saco. O que eu gostei bastante foi de ver mais sobre o Jasper e a Rosalie. Eu queria muito um livro de contos dessa família. Não necessariamente contos sobre as histórias deles, porque é bem contadinho aqui. Mas eu não me importaria também de ver numa narrativa e tal, sem ser só contando, mas enfim. Mas deles mesmo, sabe? Os Cullen são muito interessantes e são pessoas muito boas, diferente da Bella, que é insuportável. Nesse livro aqui ela tá um porre. Nos outros eu ainda, tipo, entendi, passei pano e tal, mas nesse aqui não tá dando, não tá muito difícil, juro pra vocês. Enfim, aí a gente tá nessa ladainha repetitiva que veio lá de Lua Nova. E aí agora rolou a cena do Jacob, que o Jacob beija ela soca ele e quebra a mão. Eu não sabia que tinha essa cena, não lembrava, enfim, que tinha essa cena no livro. Não dessa forma. E assim, a descrição é extremamente incômoda, porque ela fala que ele a beijou de forma rude, ele a beijou, tipo, segurou o queixo dela tanto que chegou a doer, ela não conseguia se mover, e que aí ele começou a beijar ela e ela, tipo, tentava sair e ele continuou. E aí quando ele percebeu que ela tava, tipo, tentando sair, ele forçou pra, tipo, segurar mais ela, sabe? Foi extremamente incômodo passar por essa parte. Eu fiquei muito brava. E aí, tipo, ela vai e bate nele, quebra a mão e ele fica lá todo presunçoso, tipo, se achando vitorioso, com um sorrisinho na cara, sabe? Tipo, gente, e o Edward é o tóxico, né? O Edward faz as coisas pra proteger ela, mas não, tóxico. Ai, sinceramente, viu? Ó, complicado isso aqui. Charlie acabou de perder pontos comigo por parabenizar o Jacob por beijar a filha dele, que ele sabe que tem um relacionamento sério com outra pessoa. Por mais que ele não goste mais do Jacob, ele deu parabéns, sabendo que esse beijo fez com que a filha dele socasse a cara do dito cujo e quebrasse a mão. Tipo, se ela socou a cara dele é porque ela não curtiu, ela não gostou. Mas não, tudo bem, né? Charlie, em Lua Nova você era melhor. Você foi melhor em Lua Nova. Seu desempenho tá uma bosta. Edward falando um bolão pro Jacob, falando: se você devolvê-la machucada novamente, e não me importa de quem seja a culpa, não me importa se ela apenas tropeçar ou se um meteoro cair do céu e a atingir na cabeça. Se você devolvê-la a mim num estado menos perfeito do que eu a deixei, passará a correr com 3 pernas. Entendeu isso, vira-lata? O único, o maior de todos. Ele, Edward Cullen. Meu nariz. Isso aqui eu não sei se é blush, não sei se é alergia. Pra combinar com a minha cara de palhaça. Gostaram? Queria dizer que o Charlie deu uma leve redimida aqui com a Bella, com essa questão do soco. Mas eu ainda tô muito brava porque ele esperou pra estarem sozinhos e não foi num tom de tipo... sei lá, ele só basicamente falou que precisava ter ensinado ela a dar um soco. Tipo... E ainda assim, deu a entender que tá do lado do Jake. Não na questão do beijo, mas no geral. Então assim, vai a merda. Sério, sem paciência.
O Jacob, extremamente presunçoso, eu real tô muito brava. Que o Edward que sai com fama de tóxico, sendo que, ai, juro. E ele, o Jacob, ele tá aqui na situação, é na formatura da Bella. Ainda por cima, tipo, ele é muito manipulador. Tipo, ele se faz de coitadinho. Tipo, ai, você quer ficar com os Cullen, seus amigos de verdade, e eu fico aqui sozinho. Ódio. A Bella acabou de virar pro Edward e falar, você vai me levar. E ele, acho que não é uma boa ideia. Ela, se você não me levar, eu vou ligar pro Jacob. E meus vizinhos com carro de som. Queria dizer que agora são 5h55 e eu precisei desmarcar o filme e a discussão. Porque nossa... Porque eu acabei de receber a notícia de que a Marília Mendonça morreu e eu tô muito triste. É muito estranho falar isso em voz alta. Mandei o pessoal que não ia ver o filme, né, de Hyde pro Otávio do Palco de Leituras e já ia abrir outra live pro filme com outro programa que não ia travar tanto, enfim. E nisso que eu mandei, eles estavam comentando sobre isso, que foi confirmado, e eu, gente, qual é a fofoca e tal. Aí do nada eles morreu, eu, quem morreu? E aí eles falaram Marília Mendonça, e aí tipo, sei lá, eu tô... É muito estranho, porque é uma pessoa que, assim como o Paulo Gustavo, tá, tipo, muito presente no meu dia a dia, faz muita presença na minha família mesmo, nas reuniões de família, etc. E, tipo, tá tocando agora a música dela na minha rua, sabe? Tipo, muito surreal. E eu não tava sabendo de nada, tipo, tava todo mundo fora da live, né? Enfim, quem não estava imerso ali. E eu não fico olhando o celular durante a live, normalmente. Ninguém tava sabendo de acidente, de nada, então... Nossa! Que sensação horrível. Que sensação estranha, porque ao mesmo tempo que eu tô muito mal, a ficha não caiu, eu tô meio em choque, tremendo. Enfim, né? Não sei. Queria compartilhar que eu acho incrível que o Jacob é o lobisomem, mas o Edward que é a cadelinha do livro. Porque, gente, sem condições. Esse homem é muito cadelinha, só falta a Bella fazer. Ó, vem, Tata, vem. Sério, eu fico chocada. Estou aqui lá pelo, sei lá que capítulo, porque eu tava escutando o livro enquanto eu, acho que é capítulo 20, enquanto eu lavava roupa, louça, etc. E assim, a Bella implorando pra poder dar pro Edward. Gente, sério, a humilhação. Não humilhação, tipo assim, nossa, que feio, para com isso, blá blá blá. Mas sim que realmente ela tá, tipo, rastejando, tipo, por favor, eu imploro, eu só quero isso na vida. Não juro, faria o mesmo. Eu reparei que eu acho que o Jacob tipo, a relação Bella e Jacob nesse livro me incomoda muito mais. Primeiro porque o Edward está presente, então, tipo, tendo o Edward, por que você fica de gracinha com o outro? Sacanagem. Mas principalmente porque em Lua Nova, o comportamento do Jacob com relação a Bella é muito diferente. Ele se coloca assim nessa posição de tipo, vou insistir em você, blá blá blá, mas não é tão passivo-agressivo, não é tão abusivo, tóxico, sabe? Não é aquela coisa que ele tá aqui. Em Lua Nova é realmente tipo, eu estou aqui, blá blá blá. E nesse não, ele é muito tipo, você vai ser minha, e sabe? Só que ela não tem pulso firme, né? Tipo, nesse caso específico, ela não botou limite em nenhum momento. Ele e o Edward literalmente, tipo, se estranhando na cara dela, falando, eu vou lutar por ela, não sei o que, e ela, tipo... Então, assim, sem condições pra minha cabeça, mas enfim. E volto a enaltecer o fato de que nos livros a gente tem um vislumbre muito maior dos Quileutes, porque a gente vê aqui, e dos lobos como um todo, né? A gente tem aqui, inclusive, eu tinha visto, acho que um meme, não lembro se foi no TikTok, se foi no Twitter,
que era falando, tipo assim, que o Edward, ele tinha potencial pra ser o maior fofoqueiro e tal, por poder ler a mente das pessoas, né? E escutar a mente, né? Enfim. E ele é um puta de um fofoqueiro, né? Nesse livro aqui tem uma cena, acho que é no capítulo 19, que a Bella acorda e ele literalmente senta pra fofocar sobre... pra compartilhar os futricos que ele escutou na mente dos lobos. Esse cara é uma Maria Fifi completa e a gente achando que não. Nos enganou completamente. Eu não consigo parar de pensar na Bella implorando pra dar. Uma coisa que sempre me irritou nos livros, quando tem, tipo, vários amigos, tipo Percy Jackson, assim, é quando o personagem decide fazer alguma coisa sozinho, ou então um personagem que definitivamente não iria conseguir ajudar e fala, não, eu vou lá e vou fazer sozinho, vou fazer e acontecer, não sei o que, faz escondido. Eu odeio isso, porque tipo assim, amigo, você tá vendo que vai dar bosta. E a Bella é claramente essa pessoa, em todos os livros, né, digamos assim, não, Lua Nova não. Mas enfim, sempre que tem alguma coisa perigosa, e normalmente perigo é com relação a ela fica tipo, e se eu for lá? Tipo assim, você vai acabar... Eu sei que nesse específico ela acaba, né, resolvendo e basicamente o perigo vai atrás dela. Mas até que tenha um plano definido, ela fica tipo, vou pensar em um jeito de aparecer lá do nada. Tipo, mano, você vai cagar tudo, sabe? Esse livro, ele vai ser o que eu vou ler mais rápido, por motivos de... Não, acho que Lua Nova eu li, não lembro. Por motivos de, né, pressa. Hoje é o dia seguinte de ontem, hoje é dia 6 de novembro, sábado. Mas eu estou sentindo ele sendo o mais arrastado do que Lua Nova, que eu achei que seria muito mais arrastado, por ter essa característica do psicológico da Bella muito forte. E a Bella é um mix de muito insegura e chata pra cacete. Muito vitimista, sabe? Tipo, o Edward falando que não vai transar com ela agora, por motivos óbvios. E ela tipo, ele não me ama. Ele não me deseja, eu sou feia. Eu tento ter empatia, mas é muito difícil. Garota, se toca! Não, isso é uma coisa que me irrita nesses livros. Ela, tipo, o Edward, mano, só falta ele puxar a lua, roubar a lua pra colocar num anel pra ela. E ela, ele não me ama. Não acredito que vou ter que reler O Morro dos Ventos Uivantes, influenciada por ninguém mais, ninguém menos do que Bella Swan. Finalmente ela se deu conta de que ela é egoísta pra cacete, por sinal. E aí ela inclusive se compara com a Catherine de O Morro dos Ventos Uivantes. E aí passamos aqui pelaquela cena da barraca, toda a cornomancice do Edward e etc. Enfim, gente, olha só como o Jacob é macho babaca. Ele, tipo, a Bella vai pedir desculpa, ele, tipo, não, eu também errei. Ai, tá rolando essa briga aqui, eu vou lá, tomara que eu morra pra eu poder me redimir. Ai, gente, vai lá, morre, seria ótimo. Eu ia ficar muito feliz, por sinal. Essa cena do beijo na montanha, nossa, ela consegue ser muito pior no livro do que no filme. Putz. Sério, a Bella é patética demais, cara. Patética demais. E o Edward é patético de ter continuado. Ai, juro. Que ódio, juro. Ridículo, sério. E aí no livro seguinte, tipo assim, daqui, sei lá, 80 páginas ela vai estar casando com o Edward. Tipo, ai, Brasil. Ai. Sério, gente, vocês têm que ler essa cena no livro, porque não dá pra colocar em palavras como é ridículo. Putz, como a Bella é ridícula. Não, apenas não. Tudo bom? Eu nem sei quantos dias passaram desde que eu fiz a última atualização nesse vlog, mas digamos assim, acabei Eclipse há muitos dias, assistimos o filme há muitos dias e eu esqueci de vir falar. Hoje, inclusive, é dia 20 de novembro,
quase falei 20 de dezembro, mas é sobre isso. Eu estou aqui então pra encerrar esse vlog e comentar com vocês então qual foi a nota que eu dei, etc. Lembrei, nem cheguei a falar que li A Breve Segunda Vida de Bri Tanner, inclusive. Então vamos lá. Eu finalizei a leitura de Eclipse e assim, eu esperava muito mais. Eu esperava, realmente tinha esperança de que esse livro fosse ser um dos meus favoritos da série. Mas assim, eu acho que vai ser o que eu menos vou ter gostado no final das contas, tirando A Breve Segunda Vida de Bri Tanner, que eu já antecipo que eu gostei menos ainda, mas vou explicar, calma. Primeiramente, Eclipse, vocês viram toda a minha passação de raiva, toda a raiva que eu achei que eu passaria com Lua Nova, eu passei nesse livro aqui. Eu achei que realmente é um livro extremamente arrastado pra falar nada, no caso, fica enrolando muito tempo pra chegar em coisas que no filme acontece muito rápido, e nesse ponto eu tenho que dizer que no filme eu gostei mais, eu gostei mais do filme. E por que que isso subitamente tem importância, diferente de Lua Nova, por exemplo? Porque em Lua Nova, por exemplo, a gente tem toda uma construção acontecendo, e aqui a gente só passa ódio desnecessário. E assim, todas as atitudes da Bella são extremamente irritantes e não gostei, não foi uma experiência legal pra mim. Realmente é uma história que eu não gosto, no geral, e não foi um livro que eu gostei de passar pela experiência de ler. Óbvio que é válida a experiência, né, muito legal e tal, na teoria, só que na prática tirou minha paciência e não é o que eu queria. Então, acabei dando 3 estrelas, eu acho, ainda foi muito. Mas porque realmente é interessante e o finalzinho fica legal e tal. Mas no todo é irritante pra caramba. Acho que é isso, no mais. Gostei bastante de ver outros Cullen, gostei bastante de ver o Jasper carregando tudo nas costas com a parte dos recém-criados. Fiquei irritada com todo o negócio da Victoria e assim, eu achei que a batalha ficou muito... No filme ficou melhor porque a gente tem o vislumbre de coisas que a Bella não tá vendo, né? Então a gente tem a batalha e tal acontecendo. Mesmo que eu não goste do filme também, como um todo, eu prefiro, e até mistura, né, coisas de Bri, que a gente vê só no ponto de vista da Bri no conto, e não vê no livro, em Eclipse, mas não salvou de qualquer forma, mas enfim, acaba que fica menos insuportável, e a Bella é muito sem respeito pelo Edward, sinceramente. Esse cara deve ter sido enfeitiçado, porque, pelo amor de Deus... É absurdo a falta de respeito, consideração e etc. Fiquei muito estressada. Mas enfim, enquanto isso, quando eu peguei pra ler A Breve Segunda Vida de Bri Tanner, pareceu que eu tava lendo um livro muito maior do que ele é. Eu lembro que na primeira vez eu li ele, numa sentada, e eu não consegui fazer isso dessa vez. Eu demorei uns 2 dias, porque realmente não tava conseguindo me envolver com aquela história. Ai, mas é porque eu já sabia o final, nada a ver, porque, né, eu já sabia o final na primeira leitura também. Mas acaba a memória da câmera e eu precisei descarregar o cartão. E aí eu perdi o fio da meada. Mas enfim, tava falando de Bri. Eu não sei, pra mim foi uma experiência muito sem graça, muito chata. Sei lá. Eu achei interessante o ponto, o que a Stephanie conta pra gente no início do livro, que ela sabe de onde surgiu a ideia e tal. E até mesmo algumas questões com relação à Bella, quando a Bella vê a Bri e o que ela pensa em Eclipse e tal. Mas eu acho que assim, teria funcionado melhor se estivesse dentro do livro, então se a gente tivesse capítulos alternados com a Bri e também capítulos alternados com outros personagens. Sei lá, a Bella ficou intragável nesse livro. E eu não consegui lidar, realmente eu passei uns nervoso que foi demais pra minha cabeça. No mais, assim, pior experiência da saga até então. Vou falar, estou com muitas expectativas pra Amanhecer, né? Inclusive eu já tinha que estar lendo Amanhecer, né? Nada de novo sob o sol, vai dar tudo certo. Mas é isso. Então mais uma leitura dessa saga finalizada, mais 2, né? Mas enfim, mais um mês dessa LC
devidamente cumprido. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar. Quem assistiu o vídeo até o final, muitíssimo obrigada. Não esquece de curtir esse vídeo. Deixa nos comentários se você já leu o Eclipse, o que você achou. Vou adorar saber. E é isso, então. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.